A volta do parafuso. A história nos mantivera quase sem fôlego em torno da lareira, mas, salvo o comentário óbvio de que era medonha, como em véspera de Natal numa casa velha, um conto estranho de fato deveria ser, não me lembro nenhum comentário proferido até ocorrer de alguém reparar que era o único caso com que ele topara no qual uma desgraça como aquela recaíra sobre uma criança. O caso, devo mencionar, era o de uma aparição justamente numa casa velha como a que nos acolhera na ocasião. Uma materialização do tipo apavorante que surgira diante de um menininho, que, dormindo no quarto da mãe, acordara em pleno terror. Acordara não para dissipar seu medo e acalmá-lo até que dormisse novamente, mas para ela própria também se deparar, antes que houvesse logrado tranquilizá-lo com a mesma visão que o chocara. Fora essa observação que arrancou de Douglas, não imediatamente, porém mais tarde naquela noite, uma resposta que teve a interessante consequência para a qual chama atenção. Outra pessoa contou uma história não particularmente eficaz que, percebi, ele não estava acompanhando. Tomei o fato como sinal de que ele próprio tinha algo a nos dizer. Só deveríamos aguardar. Aguardamos, na verdade, por 2 noites, mas naquela mesma ocasião, antes de nos separarmos, ele revelou o que tinha em mente. Concordo plenamente em relação ao fantasma de Griffin, ou o que quer que seja, que de fato ele ter aparecido primeiro ao garotinho numa idade tão vulnerável acrescenta-lhe um toque especial. Mas não é a primeira ocorrência dessa adorável espécie que sei estar relacionada a uma criança. Se uma criança concorre ao efeito com outro aperto do torniquete, o que diriam de 2? Diríamos, é claro, alguém exclamou, que 2 crianças concorrem com 2 apertos e que também gostaríamos de ouvir-lhes a história. Ainda posso vê-lo. Douglas havia se erguido diante da lareira, para a qual dera as costas, e observava seu interlocutor com as mãos no bolso. Ninguém, exceto eu, até agora, jamais ouviu falar desse caso. É horrível demais. Isso, naturalmente, várias vozes declararam. Era o que conferia à coisa um valor supremo. E nosso amigo, com arte silenciosa, preparou seu triunfo, volvendo os olhos para nós e prosseguindo. A história supera todas as outras. Absolutamente nada do que eu conheço chega-lhe aos pés. Pelo puro terror que infunde? Lembro de haver perguntado. Ele parecia dizer que não era tão simples assim, que não sabia como qualificá-la. Esfregou os olhos com as mãos, fez um pequeno esgar de estremecimento. Pelo monstruoso, pela monstruosidade. Ah, que delicioso! Gritou uma das mulheres. Ele não lhe deu atenção, olhou para mim, mas era como se, em vez de mim, visse aquilo de que estava falando, pela sinistra fealdade, pelo horror e sofrimento. Então está bem, sugeri. Sente-se aqui e comece a contá-la para nós. Ele se virou para a lareira, deu um chute numa acha e contemplou-a por um instante. Depois voltou-se para nós. Não posso começar, terei de mandar alguém à cidade. Houve um alarido geral e muita reprovação. Em seguida, com seu jeito preocupado, ele explicou. A história foi escrita. Está trancada numa gaveta, não sai dali há anos. Eu poderia escrever a meu criado, anexando a chave. Ele enviaria o pacote tão logo o encontrasse. Parecia ser para mim, em particular, que ele fazia essa proposta. Parecia quase instar comigo para que eu ajudasse a não hesitar. Ele quebrara uma espessa camada de gelo, acumulada durante muitos invernos. Tivera suas razões para observar um longo silêncio. Os outros melindraram-se com o adiamento, mas foram justamente seus escrúpulos que me encantaram. Insisti para que escrevesse ao primeiro malote do correio e concordasse em conceder-nos uma leitura imediata. Perguntei-lhe se a experiência em questão se dera com ele. Diante disso, a resposta não tardou. Oh, graças a Deus que não. E o relato é seu? Você o escreveu? Apenas minhas impressões. Guardei a coisa toda aqui. Ele tocou o coração. Nunca a perdi. Então, o manuscrito?
A tinta está velha e desbotada. Foi escrito numa bela caligrafia. Interrompeu-se outra vez. Por uma mulher, morta há 20 anos. Enviou-me as páginas em questão antes de morrer. Todos ouviam agora, e claro que alguém se dispôs a fazer graça ou, de qualquer modo, a tirar conclusões. Mas, se ele refutou tais inferências sem um sorriso, também o fez sem irritação. Era pessoa das mais adoráveis, porém 10 anos mais velha do que eu. Era a preceptora de minha irmã, disse com tranquilidade. Foi a mulher mais agradável que já conheci de sua classe social. Teria estado à altura de qualquer outra. Foi há muito tempo e o episódio ocorrera muito antes. Eu estudava em Trinity e a conheci quando regressei de lá no segundo verão. Fui várias vezes para casa naquele ano, um belo ano. Em suas horas de folga, às vezes, passeávamos pelo jardim, onde tivemos algumas conversas que deixaram transparecer sua grande bondade e inteligência. Oh, sim, não zombem. Eu gostava muito dela, e até hoje sinto-me feliz quando penso que ela também gostava de mim. Ou não me teria contado. Ela nunca a contara a viva alma. Não foi simplesmente porque me disse isso, mas porque eu sabia. Eu tinha certeza, podia perceber. Será fácil julgar quando ouvirem. Pelo fato de o caso ser tão assustador? Ele continuava a fixar-me com os olhos. Será fácil julgar, repetiu. Você verá. Também o fixei. Entendo, ela estava apaixonada. Ele riu pela primeira vez. Você é perspicaz. Sim, ela estava apaixonada. Quer dizer, estivera. O fato veio à tona. Ela não poderia contar a história sem que viesse. Notei, e ela notou que eu notei, mas nenhum de nós mencionou o assunto. Recordo-me da hora e do lugar, o canto do jardim, a sombra das grandes faias e as longas tardes quentes de verão. Não era um cenário que causasse arrepios, mas ele se afastou do fogo e deixou-se cair na cadeira. Você receberá o pacote na quinta-feira pela manhã? Perguntei. Provavelmente não antes do segundo malote. Quando então? Após o jantar? Todos me encontrarão aqui? Ele olhou em torno, para nós, mais uma vez. Ninguém vai embora? O tom era quase de expectativa. Todos ficaremos. Eu ficarei, gritaram as senhoras cuja partida já fora acertada. Mr. Griffin, porém, expressou a necessidade de um pouco mais de esclarecimento. Por quem ela se apaixonou? A história lhe dirá. Eu me incumbi de responder. Mal posso esperar. A história não dirá, afirmou Douglas. Não de forma literal, vulgar. Que pena, então, pois esse é o único modo que eu entendo. Você não contará, Douglas? Alguém inquiriu. Ele se pôs de pé novamente. Sim, amanhã. Agora preciso ir para a cama. Boa noite. E rapidamente, tomando de um candelabro, ele saiu, deixando-nos um tanto perplexos. De nossa extremidade do grande salão marrom, ouvimos seus passos na escada, após o que o Mr. Griffin falou. Bem, se não sei por quem ela estava apaixonada, sei por quem ele estava. Ela era 10 anos mais velha, retrucou o marido. Raison de plus, naquela idade, mas é bastante admirável essa longa reserva dele. 40 anos, Griffin apontou. E por fim, esse desabafo. O desabafo, retruquei, causará uma tremenda sensação na quinta-feira à noite, e todos concordaram comigo que, em razão dele, perdemos o interesse por tudo ou mais. A última história, malgrado incompleta e semelhante à mera introdução a um folhetim, havia sido contada. Trocamos aperto de mão e candelabraços, como alguém comentou, e fomos dormir. Soube, no dia seguinte, que uma carta contendo a chave havia partido, com o primeiro malote, para sua residência em Londres, mas apesar ou talvez em virtude da consequente divulgação desse informe, nós o deixamos em paz até depois do jantar, até, na verdade, uma hora noturna mais adequada ao tipo de emoção a qual se prendiam nossas expectativas. Ele então se pôs tão comunicativo quanto seria possível desejar, e realmente nos explicou a razão de seu comportamento.
Deixamos que nos encantasse mais uma vez diante da lareira do salão, assim como haviam nos encantado nossas amenas surpresas da noite anterior. Ocorria que a narrativa que ele prometera ler-nos de fato requeria, para um entendimento satisfatório, algumas palavras de introito. Deixe-me dizer com clareza aqui, de uma vez por todas, que essa narrativa, extraída de uma transcrição literal que fiz bem mais tarde, é a que em breve devo apresentar. O pobre Douglas, antes de sua morte, quando ela se aproximava, confiou-me o manuscrito que lhe foi entregue no terceiro daqueles dias e que, no mesmo local, com imensa comoção, ele começou a ler a nosso pequeno círculo silencioso, na noite do quarto dia. As senhoras que estavam de partida e que haviam prometido ficar, é claro, graças aos céus, não cumpriram sua promessa. Elas foram embora em decorrência de preparativos pré-estabelecidos num alto estado de curiosidade, conforme confessaram, produzido pelos toques com os quais ele já nos vinha provocando. Mas isso só tornara seu pequeno e derradeiro auditório mais compacto e seleto, submetendo-nos ali em torno da lareira à mesma emoção. O primeiro desses toques informava que a comunicação escrita alcançava a história num ponto em que ela já havia, de certo modo, começado. Devíamos ter em mente, portanto, que sua velha amiga, a mais nova de várias filhas de um pároco pobre de aldeia, havia, aos 20 anos de idade, no início de sua carreira no ensino, viajado a Londres às pressas, para responder em pessoa a um anúncio que já lhe fizera entabular uma breve correspondência com o anunciante. Esse senhor revelou-se quando ela se apresentou a ele numa casa da rua Harley, que lhe chamou a atenção por seu tamanho e imponência. Esse possível patrão revelou-se um cavalheiro, um celibatário no auge do vigor, uma figura tal como nunca surgira, exceto num sonho ou num romance antigo, na frente de uma moça confusa e ansiosa, saída de um presbítero de Hampshire. Podia-se facilmente determinar-lhe o tipo. Este, felizmente, nunca fenece. Era belo, seguro de si e agradável, espontâneo, alegre e gentil. Pareceu-lhe inevitavelmente galante e esplêndido, mas o que a atraiu acima de tudo e lhe deu a coragem que ela depois demonstrou foi o fato de ele ter lhe apresentado tudo como uma espécie de favor, uma obrigação que deveria reconhecidamente conceder. Ela calculou que fosse rico, embora temerosamente extravagante. Viu-o por inteiro sob o brilho da alta moda, da boa aparência, dos hábitos caros e dos modos graciosos com as mulheres. A própria residência citadina era uma grande construção cheia de despojos de viagem e troféus de caça, mas era para sua casa de campo, uma antiga propriedade da família em Essex, que ele desejava vê-la, com brevidade partir. Ao cavalheiro fora confiada a guarda de seus pequenos sobrinhos, cujos pais morreram na Índia e eram filhos de um irmão militar mais moço, que ele perdera 2 anos antes. Essas crianças eram, em virtude do mais estranho dos acasos, capazes de ocorrer a um homem em sua posição. Um sujeito solitário sem o tipo adequado de experiência ou migalha de paciência. Um fardo muito pesado para suas mãos. Tudo construía uma grande preocupação e para ele, sem dúvida, uma série de contratempos. Mas sentia imensa pena dos 2 pobres rebentos e fizera tudo o que estava a seu alcance. Ele os tinha, sobretudo, enviado para sua outra casa, pois o campo, claro, era o lugar adequado para eles, e deixá-los ali, de início com as melhores pessoas que encontrou para cuidar deles, e até mesmo mandar seus próprios criados para servi-los, enquanto ele mesmo os visitava, sempre que possível para verificar como estavam passando. A dificuldade era que eles praticamente não tinham outros familiares, e que os negócios do tio tomavam-lhe todo o tempo. Ele lhes assegurara a posse de Bly, lugar saudável e seguro, e pusera a testa de seu pequeno território, mas somente no domínio dos empregados, uma excelente mulher, Mr. Grose, de quem tinha certeza sua visitante gostaria, e que, anteriormente, servira como aia à sua mãe. Ela era agora a governanta e também se encarregava, por enquanto, da supervisão da garotinha, a quem, não tendo ela própria tido filhos, era, por felicidade, bastante afeiçoada.
Havia uma extensa criadagem, mas a jovem, a ser contratada como preceptora, evidentemente ganharia o comando da casa. Ela se encarregaria de, nas férias escolares, cuidar do garotinho, que estivera durante um período no colégio, para onde fora enviado jovem demais. Mas o que poderia ter sido feito? E que, com a chegada das férias, estava sendo aguardado a qualquer dia. No início, as crianças haviam contado com a ajuda de uma jovem, que elas tiveram a infelicidade de perder. Sua dedicação lhes fora preciosa. Era uma pessoa assaz respeitável, até sua morte, cuja grande inconveniência não deixara alternativa exceto enviar o pequeno Miles para a escola. Mr. Grouse, desde então, no que tangia a boas maneiras, fizera o possível por Flora. E havia, além do mais, uma cozinheira, uma criada, uma empregada da leiteria, um velho pônei, um velho cavalariço e um velho jardineiro, todos, outros sim, perfeitamente respeitáveis. Douglas apresentara seu quadro até aí, quando alguém fez uma pergunta. E de que morreu a preceptora anterior? De excesso de respeitabilidade? A resposta de nosso amigo foi imediata. A narrativa lhes dirá. Eu nada antecipo. Perdoe-me, julguei que fosse justamente isso o que estivesse fazendo. Se eu estivesse no lugar de sua sucessora, sugeri, teria desejado saber se o encargo acarretava um necessário risco à vida. Douglas arrematou. De fato, ela desejou sabê-lo. Eu soube. Vocês ouvirão amanhã o que descobriu. Enquanto isso, a perspectiva, claro, lhe pareceu ligeiramente sombria. Era jovem, inexperiente e nervosa. Tratava-se de um quadro de tarefas sérias e poucas companhias, de grande solidão na realidade. Ela hesitou, solicitou alguns dias para aconselhar-se e considerar a oferta, mas o salário oferecido excedia em muito o padrão a que estava acostumada e, numa segunda entrevista, resolveu encarar a valsa, aceitou o emprego. Nisso, Douglas fez uma pequena pausa que, em proveito do grupo, encorajou-me a intervir. A moral da história foi, sem dúvida, a sedução exercida pelo esplêndido rapaz, a qual ela sucumbiu. Ele se levantou, como fizera na noite anterior, dirigiu-se à lareira, ajeitou uma acha com o pé e permaneceu algum tempo de costas para nós. Ela só ouviu 2 vezes. Sim, mas essa é justamente a beleza de sua paixão. Um pouco para minha surpresa, Douglas voltou-se para mim. Essa foi a beleza daquela paixão. Houve outras, prosseguiu, que não sucumbiram. Ele não lhe ocultou a principal dificuldade, ou seja, a de que, para várias outras candidatas, as condições se mostraram proibitivas. De certa forma, elas ficaram simplesmente assustadas. A proposta lhes soara maçante, estranha, sobretudo à luz da condição mais importante, que era que ela nunca mais deveria incomodá-lo, mas nunca, nunca mais nenhum apelo nem reclamação, nem ao menos escrever-lhe sobre qualquer coisa. Bastava enfrentar todos os problemas sozinha, receber todos os pagamentos por intermédio de seu procurador, assumir toda a empresa e deixá-lo em paz. Ela prometeu que assim o faria, e mencionou-me que quando, por um momento, aliviado, encantado, ele tomou-lhe a mão e lhe agradeceu pelo sacrifício, ela já se sentiu recompensada. Mas foi essa toda a recompensa? Uma das senhoras indagou. Ela nunca mais ouviu. Oh, exclamou a senhora, e na medida em que nosso amigo imediatamente mais uma vez nos deixou, esse foi o único comentário adicional de importância a respeito do assunto, até que, na noite seguinte, sentado ao canto da lareira, na melhor poltrona, ele abriu a capa vermelha e, esmaecida de um álbum fino, antiquado, com as extremidades protegidas por douraduras. A coisa toda levou, com efeito, mais noites do que uma, mas na primeira ocasião a mesma senhora fez outra pergunta. Que título lhe dá? Não tenho nenhum. Ah, mas eu tenho, eu disse. Douglas, contudo, sem me levar em consideração, começara a ler com elegante clareza e pareceu traduzir aos ouvidos a beleza da caligrafia da autora. Lembro-me de todo o início como uma sucessão de altos e baixos, uma pequena gangorra de emoções corretas e erradas. Após mostrar-me pronta na cidade a aceitar seu desafio, ainda assim passei 2 dias muito ruins, nos quais vi minhas dúvidas fervilharem novamente.
tive de fato a certeza de que cometera um equívoco. Foi com esse estado de espírito que enfrentei longas horas de curvas e solavancos, numa diligência que me levou ao ponto onde eu deveria ser apanhada pelo veículo que me conduziria à residência. Essa conveniência, disseram-me, fora solicitada e eu encontrei, ao final de uma tarde de junho, um amplo cabriolé ao meu aguardo. Ao viajar àquela hora, num dia adorável, através de um campo cuja doçura estival assemelhava-se a uma recepção calorosa, minhas forças se reergueram e, ao virarmos na avenida, alçaram voo, o que provavelmente apenas comprovava o quanto afinal elas haviam afundado. Suponho que estava esperando ou temendo algo tão lúgubre que aquilo com que me deparei constituiu uma boa surpresa. Tenho uma lembrança absolutamente agradável da fachada ampla e limpa, com suas janelas cobertas, cortinas reluzentes e um par de criadas olhando para fora. Recordo-me do gramado e das flores vívidas, e do rangido das rodas sobre o cascalho e das abundantes copas das árvores, acima das quais as grárias circulavam e crocitavam no céu dourado. A grandiosidade do cenário insuflava-lhe um ar diferente do que havia em meu próprio lar modesto, e lá imediatamente surgiu à porta, segurando uma garotinha pela mão, uma pessoa cortês, que me fez uma mesura, como se eu fora a patroa ou um visitante ilustre. Eu obtivera na rua Harley uma noção mais estreita do local, e isso, tal como recordo, fez-me pensar no proprietário mais ainda como um cavalheiro, sugerindo que o que me aguardava superaria as expectativas que ele me ajudara a criar. Não sofri nenhuma recaída até o dia seguinte, pois nas horas subsequentes eu mantivera-me esplendidamente ocupada, travando conhecimento com a mais jovem de meus pupilos. A pequena menina que acompanhava Mr. Grove logo me pareceu uma criatura tão sedutora que teria sido uma grande infelicidade não me ocupar dela. Era a criança mais bela que eu já vira. O que depois me fez pensar por que meu empregador não fora mais explícito sobre esse particular. Dormi pouco naquele dia, estava excitada demais e isso também me surpreendeu. Lembro-me, permaneceu comigo, somando-se à percepção de liberdade com que estava sendo tratada. O amplo e esplêndido quarto, um dos melhores da casa, a grande cama imperial, como quase a senti, as cortinas fartas e estampadas, os longos espelhos nos quais pela primeira vez podia contemplar-me de cabeça aos pés. Isso tudo sugeriu-me, como o maravilhoso encanto de minha pequena pupila, a concepção de coisas demais sendo-me concedidas. Logo, insinuou-se em minha mente, outrossim, a ideia de que deveria falar com Mr. Grose a respeito de algo que receio ter ruminado um pouco quando me dirigia para lá, na diligência. O principal aspecto desse quadro inicial, que na verdade poderia reacender meus temores, era o de ela ter se mostrado tão singularmente feliz de me ver. Percebi em apenas meia hora que estava tão feliz. Mulher forte, simples, cândida, limpa e saudável que era, que seguramente cuidou para não expor demais seu sentimento. Até perguntei a mim mesma, naquela altura, por que ela desejaria esconder o contentamento, e essa questão, de par com a cisma, com a suspeita, poderia, é claro, ter me causado algum desassossego. Mas era reconfortante não haver nenhum sentimento desagradável a respeito de coisa tão beatífica quanto a imagem radiante de minha garotinha. Visão essa cuja beleza angelical tinha provavelmente mais do que todo o resto a ver com a agitação que, antes de manhã, várias vezes obrigou-me a levantar-me e a andar pelo quarto, absorvendo todas as perspectivas da situação, a assistir de minha janela aberta à aurora esmaecida do verão, a observar quantos prolongamentos do restante da construção minha vista pudesse alcançar, e a tentar, enquanto no lusco-fusco esgarçado os primeiros pássaros começavam a gorjear, para a possível recorrência de um ruído ou dois, menos naturais e não externos mas interiores, que julguei ter ouvido. Houve um momento em que acreditei reconhecer, indistinto e distante, o choro de uma criança, outro em que me peguei quase conscientemente assustada ao ouvir, diante de minha porta, um barulho suave de passos. Mas esses caprichos da imaginação não foram fortes o suficiente para não serem descartados.
e é tão somente a luz, ou deveria dizer a sombra, de outros assuntos subsequentes que eles agora me vêm à lembrança. Observar, ensinar, modelar a pequena Flora daria evidentemente ensejo à formação de uma vida útil e feliz. Havíamos concordado no andar de baixo que após essa primeira noite ela viria como consequência natural dormir comigo. Os arranjos para levar a sua caminha branca ao meu quarto já estavam sendo providenciados. A missão para a qual eu fora contratada consistia na educação integral de Flora, e ela ficaria desta última feita com a Mr. Grose, apenas em consideração à minha inevitável circunstância adventícia e à natural timidez da criança. A despeito dessa timidez, acerca da qual ela própria, do modo mais peculiar do mundo, fora bastante franca e corajosa, permitindo que essa peculiaridade, sem um sinal sequer de constrangimento, mas com a serenidade doce e profunda de um dos infantes sagrados de Rafael, fosse discutida, fosse-lhe imputada e determinasse nossos atos. Sentia-me bastante segura de que a menina logo viria a gostar de mim. Fazia parte daquilo que eu já estimava em Mr. Grose, o evidente prazer que eu anotava sentir por minha admiração e deslumbramento quando, sentada para a ceia, podia espiar, por entre as 4 velas altas, o pão e o leite, o rosto alegre de minha pupila, paramentada com seu babador numa cadeira alta. Naturalmente, havia coisas que, diante da presença de Flora, só podíamos discutir por meio de olhares prodigiosos e satisfeitos, de alusões obscuras e tergiversadoras. E o garoto parece com ela é também tão absolutamente notável? Não devíamos, e isso já estava acertado entre nós, lisonjear em excesso as crianças. Ah, Miss, o mais notável de todos, você já pensa bem desta aqui? E deteve-se com um prato na mão, sorrindo para nossa companheirinha, que transferia de uma para outra um olhar plácido e encantador, que não continha nenhuma malícia. Sim, se penso, ficará encantada com o pequeno cavalheiro. Bem, foi para isso, creio, que vim para cá, para ficar encantada. Receio, contudo, lembro que senti o impulso de acrescentar, ser facilmente levada pelo encantamento. Foi o que ocorreu em Londres. Ainda posso ver o rosto largo de Mr. Grose, refletindo sobre a informação. Na rua Harley? Na rua Harley. Bem, Miss, não foi a primeira nem será a última. Oh, não tenha pretensão. Fui capaz de gracejar, de ser a única. Meu outro pupilo, de todo modo, pelo que entendi, chega amanhã? Amanhã não, na sexta-feira, Miss. Virá, como a senhora, pela diligência, sob os cuidados de uma sentinela, e será apanhado pelo mesmo cabriolé. Imediatamente quis saber se a providência apropriada, para não dizer agradável e amistosa, a ser tomada não seria, portanto, que a chegada do transporte público e eu aguardasse com sua pequena irmã, proposta em que Mr. Grose conveio com tanto entusiasmo que de certo modo considerei sua atitude uma espécie de garantia consoladora. Nunca falsa, graças a Deus, de que nós duas deveríamos agir em uníssono em todas as questões. Oh, como ela estava feliz por eu estar lá. O que senti no dia seguinte não foi, suponho, nada do que se podia chamar de reação pela alegria de eu estar lá. É provável que tenha sido, no máximo, apenas uma ligeira opressão produzida por um entendimento mais amplo da dimensão. À medida que caminhava em torno delas, fitava-as, absorvia-as de minhas novas circunstâncias. Elas tinham, por assim dizer, uma extensão e um peso para os quais não me preparara, e na presença dos quais me vi de novo, tanto um pouco assustada como algo orgulhosa. Ministrar aulas regulares sob essa agitação certamente redundaria em algum mal. Refleti que minha primeira tarefa era, pela mais gentil das artes que eu fosse capaz de arquitetar, conquistar a criança no sentido de ela vir a conhecer-me. Passei o dia com Flora fora de casa. Combinei com a menina, para sua grande satisfação, que caberia a ela, somente a ela, mostrar-me a propriedade. Mostrou-a de passo a passo, de aposento a aposento e de segredo a segredo, com uma prosa infantil deliciosa e divertida, e, como resultado, em meia hora havíamos nos tornado tremendas amigas. Jovem como ela era, impressionara-me durante nosso breve passeio sua confiança e coragem,
A maneira como, em quartos vazios e corredores sombrios, em escadarias retorcidas que me sustinham o passo e até mesmo no alto de uma velha torre quadrada, é a meada que me causou tontura. Sua garrulice matutina, sua disposição para me contar muito mais do que indagava, repercutiu em mim, me faziam seguir adiante. Não voltei a visitar Bly desde o dia em que de lá parti, e ouso afirmar que na minha visão atual, mais velha e refletida, a propriedade hoje parecia bem menor, mas, quando minha pequena guia, com seu cabelo de ouro e vestido de anil, dançava em minha frente pelos cantos e tamborilava com seus passinhos pelos meandros, tive a impressão de um castelo de romance habitado por um elfo róseo. Um lugar tal que de algum modo tomaria emprestadas para o entretenimento da percepção pueril todas as cores dos livros para crianças e dos contos de fadas. Não era aquela justamente uma coletânea de fábulas na qual eu caíra em vigília e sem sonhos? Não, tratava-se apenas de uma casa grande e feia, antiquada mas conveniente, que incorporava algumas poucas características de uma construção ainda mais antiga, em parte degradada, em parte aproveitada, na qual tive a sensação de estarmos quase tão perdidos quanto um punhado de passageiros num imenso navio à deriva. Bem, por inusitado que fosse, eu estava ao leme. Essa sensação atingiu-me no íntimo quando, 2 dias mais tarde, fui com Flora encontrar-me, como disse Mr. Grose, com o pequeno cavalheiro, e sobretudo por causa de um incidente que, ocorrido na segunda noite, desconcertou-me profundamente. O primeiro dia fora, no geral, como descrevi, tranquilizador, mas foi preciso que eu visse terminar para sentir uma mudança de tom. O malote da noite chegou tarde, continha uma carta para mim, a qual, contudo, escrita na caligrafia de meu patrão, descobri compor-se tão somente de algumas palavras apresentando outra missiva, endereçada a ele mesmo, com o lacre ainda intacto. Esta, reconheço, é do diretor da escola, um homem terrivelmente enfadonho. Leia, por favor, resolva o assunto com ele, mas note bem, não me informe nada, nem uma palavra. Estou de partida. Quebrei o lacre com grande esforço, tão grande que custei a chegar à carta. Levei-a ainda fechada ao meu quarto e somente me lancei a ela antes de ir para a cama. Deveria tê-la deixado para a manhã seguinte, pois causou-me outra noite insone. Sem ter com quem me aconselhar, no dia seguinte estava cheia de preocupação. Fiquei tão aflita que decidi finalmente abrir-me com Mr. Grose. O que significa? O menino foi dispensado da escola? Ela lançou-me um olhar digno de nota, súbito, com uma expressão vaga. Pareceu visivelmente querer disfarçá-lo. Mas não estão sendo todos mandados para casa? Sim, mas apenas enquanto durarem as férias. Millis nunca mais poderá voltar. Embaraçada diante de meu olhar, ela corou. Eles não o querem de volta? Recusam-se terminantemente a aceitá-lo. Nessa altura, ela ergueu os olhos, dirigindo-os para mim. Vi quando se encheram de lágrimas. O que ele fez? Refleti, então supus que o melhor era simplesmente entregar-lhe o documento, o que, porém, não surtiu o efeito esperado. Ela não só não pegou, como simplesmente levou as mãos às costas. Essas coisas não são para mim, Miss. Minha conselheira não sabia ler. Estremeci diante de meu equívoco, que atenuei como pude. E abri novamente a carta para repetir a ela seu conteúdo. Em seguida, pensando melhor, tornei a dobrá-la e meti-a no bolso. Ele é realmente mau? Ainda havia lágrimas em seus olhos. Os cavalheiros dizem isso dele? Não entraram em detalhes, apenas lamento que é impossível mantê-lo ali. Só podem querer dizer uma coisa. Mr. Grose escutava num silêncio emocionado. Evitou perguntar-me o que poderia querer dizer, de modo que, de chofre para dar coisa um pouco de coerência e contando apenas com sua presença para acompanhar meu juízo, prossegui, que ele representa uma ofensa aos outros. Com uma dessas bruscas mudanças de humor da gente simples, ela repentinamente inflamou-se. O patrãozinho Millis? Ele, uma ofensa? Havia tamanha boa-fé em sua exclamação
que, conquanto eu ainda não tivesse conhecido a criança, fui obrigada, por meus próprios temores, a rejeitar o absurdo da ideia. Vi-me, para melhor equiparar-me à minha amiga, sugerindo sarcasticamente no mesmo instante: para seus pobres coleguinhas inocentes? É horrível demais, lamuriou Mr. Gross, dizer essas coisas cruéis. Ora, ele não tem nem 10 anos. Sim, seria inacreditável. Ela ficou claramente agradecida pela declaração. Veja-o primeiro, Miss. Depois, julgue por si mesma. Senti de imediato uma nova impaciência por conhecê-lo. Era o início de uma curiosidade que, nas horas seguintes, esteve a pique de virar sofrimento. Mr. Gross estava ciente, presumo, do que havia instado em mim e prosseguiu com segurança. Pode acabar pensando o mesmo da pequena dama. Deus a abençoe. E acrescentou em seguida: olhe para ela. Virei-me e vi Flora, a quem, 10 minutos antes, deixara na sala de estudos com uma folha de papel branco, lápis e uma cópia de belos ossos redondos. Estava agora parada à porta, diante de nós. Com seu jeitinho expressava um extraordinário alinhamento das tarefas desagradáveis. E fitava-me com uma grande luz infantil que parecia explicar semelhante atitude, como mero resultado da afeição que concebera por mim, a qual a obrigava a vir atrás de mim. Era do que eu precisava para sentir toda a força da comparação feita por Mr. Gross, e, apanhando minha pupila nos braços, cobria de beijos e deixei escapar um soluço de arrependimento. Não obstante, durante o resto do dia, aguardei uma nova ocasião para aproximar-me de minha colega, sobretudo quando, ao chegar à noite, comecei a imaginar que ela me evitava. Alcancei-a, segundo bem me lembro, na escadaria. Descemos-la juntas e, embaixo, detive-a, mantendo-a ali com a mão em seu braço. Suponho que o que me disse à tarde é uma afirmação de que a senhora nunca teve conhecimento de que ele seja mau. Ela jogou a cabeça para trás. Era claro que dessa vez, com toda a franqueza, adotara uma atitude. Que eu nunca tive conhecimento. Não foi isso que eu quis dizer. Aborrece-me de novo. Então, teve conhecimento de que ele... De certo que sim, Miss. Valha-me Deus. Refleti por um instante e aceitei a informação. Quer dizer que um garoto que nunca é... Não é um garoto para mim. Segurei-a com mais força. Prefere que tenha inclinação para um comportamento mau? E, adiantando-me a sua resposta, eu também, revelei num ímpeto, mas não a ponto de eivar. Eivar? A palavra portentosa desconcertou-a. Expliquei-a. Corromper. Ela fixou-se em mim, absorvendo o significado do que eu lhe dissera, mas no fim apenas soltou uma risada estranha. Receia que ele possa corromper a senhorita? Ela fez a pergunta com um humor tão franco e afável que, com uma gargalhada um pouco tola sem dúvida, mas para ajustar-me a dela, dei lugar naquele momento à apreensão do ridículo. Porém, no dia seguinte, à medida que se aproximava a hora de minha partida, fui ter com ela em outro lugar. Como era a moça que esteve aqui antes, a última preceptora, também era jovem e bela, quase tão jovem e quase tão bela quanto a senhora. Ah, então creio que sua juventude e beleza a tenham ajudado. Lembro de ter dito, ele parece gostar que sejamos jovens e belas. Oh, de certo que sim, Mr. Gross assentiu. Gostava de todas desse jeito. Mal deixar escapar essas palavras, emendou-se. Quero dizer, esse era o jeito dele, do patrão. Eu estava perplexa, mas de quem falava antes? Seu olhar era inexpressivo, mas ela enrubesceu. Ora, dele? Do patrão? De quem mais? Parecia tão óbvio que não havia ninguém mais que, no momento seguinte, abandonou-me a sensação de que ela havia acidentalmente falado mais do que devia. Apenas perguntei o que queria saber. Ela percebeu algo no garoto? Algo que não era correto? Nunca me contou. Venci um escrúpulo que me embaraçava. Era cuidadosa, exigente? Mr. Gross aparentemente tentava ser escrupuloso. Com algumas coisas sim, mas com outras não. Mais uma vez refletiu. Bem, Miss, ela se foi. Não quero fazer intriga. Entendo como se sente. Apressei-me a dizer, mas após um instante pensei que essa concessão
não me impedia de continuar. Ela morreu aqui? Não, foi embora. Não sei o que havia na brevidade da resposta de Mr. Gruz, que me soou ambíguo. Ela foi embora para morrer? Mr. Gruz deitou um olhar fixo através da janela, mas senti que, hipoteticamente, eu tinha o direito de saber o que se esperava que fizessem as jovens contratadas para trabalhar em Bly. Quis dizer que ela adoeceu e foi para casa? Ela não adoeceu, pelo que pudemos perceber nesta residência. Voltou para casa no final do ano, para umas férias curtas, conforme nos contou, as quais o tempo que havia trabalhado aqui certamente lhe granjeara o direito. Na ocasião, tínhamos uma jovem, uma ama seca, que continuara oferecendo-nos seus préstimos e que era uma moça boa e inteligente. Ela tomou conta das crianças durante esse período, mas nossa jovem preceptora nunca voltou e, bem quando esperávamos que retornasse, o patrão nos enviou a notícia de que ela havia morrido. Resolvi o assunto, mas de quê? Ele nunca me contou, mas, por favor, Miss, disse Mr. Gruz, preciso voltar ao trabalho. Que ela tenha dado as costas para mim, infelizmente não foi, a despeito de minha justa preocupação, uma desfeita capaz de interromper o desenvolvimento da nossa estima mútua. Ficamos, depois de eu ter trazido para casa o pequeno Miles, mais íntimas do que nunca, por causa da estupefação, da emoção geral que passei a sentir, pois estava pronta a declarar monstruoso o interdito sofrido por tal criança que eu acabara de conhecer. Atrasara-me um pouco a cena da chegada do menino e senti, enquanto ele me procurava com um olhar ansioso diante da porta da estalagem, onde a diligência o deixara, que eu estava vendo de imediato, por fora e por dentro, no grande brilho do frescor, a mesma fragrância definitiva da pureza através da qual, desde o primeiro instante, eu havia admirado sua irmãzinha. Era inacreditavelmente belo e Mr. Gruz acertara em cheio. Tudo, salvo uma espécie de onda de ternura, desaparecia diante dele. Naquele preciso momento e lugar, tomei-o em meu coração por algo divino, que eu jamais encontrara, em mesmo grau, em nenhuma outra criança. Seu pequenino e indescritível ar de nada conhecer do mundo exceto o amor. Impossível carregar tão má reputação com maior graça inocente. E, até chegar a Bly com ele, permaneci meramente assombrada, senão ultrajada, com o significado da horrível carta trancada numa das gavetas de meu quarto. Assim que pude trocar uma palavra de confidência com Mr. Gruz, declarei que a missiva era grotesca. Ela, num pronto, me compreendeu. Refere-se à cruel acusação? Não resiste a um só instante, minha querida, basta olhar para ele. Ela sorriu da minha pretensão de haver descoberto os encantos dele. Asseguro, Miss, é só o que faço. Que dirá agora? Ela logo juntou. Em resposta à carta, eu já me decidira, não direi nada. E para o tio dele, fui incisiva, não direi nada. E para o próprio garoto, fui maravilhosa, não direi nada. Com um avental, ela esfregou a boca com gosto. Então ficarei do seu lado, vamos até o fim. Vamos até o fim, repeti com ardor, dando-lhe minha mão para selar a promessa. Ela deteve-me por um momento, então ergueu o avental de novo com a mão livre. Se importaria, Miss, se eu a tomasse a liberdade? De beijar-me? Não. Acolhi a boa criatura nos braços e, após nos termos abraçado como irmãs, sentimos-nos ainda mais fortes e indignadas. De qualquer forma, isso bastou naquele período. Um período tão pleno que, quando me recordo do modo como me desenrolou, acode-me a lembrança toda a arte de que agora necessito para torná-lo um pouco distinto. O que me surpreende, quando reflito no passado, é a situação que aceitei. Eu assumira a responsabilidade com minha colega de ir até o fim e, aparentemente, estava sob a ilusão de que conseguiria aplanar as conexões extensas, distantes e difíceis de um esforço como aquele. Fui alçado numa grande onda de encantamento amoroso e piedade. Em minha ignorância, confusão e talvez orgulho, achei simples presumir que podia lidar com um garoto cuja educação para o mundo estava toda a ponto de iniciar-se. Sou incapaz até mesmo de recordar hoje que proposta forjei para o término de suas férias e o início dos estudos.
Horas comigo, sem dúvida, ao longo daquele adorável verão, todos concordávamos que ele precisava ter, mas agora sinto que, por semanas, fui eu quem na realidade aprendi. Aprendi algo. De início, com certeza, que minha pequena vida asfixiante não poderia ter me ensinado. Aprendi a divertir-me, até mesmo a ser divertida, e não a pensar no amanhã. Era a primeira vez, de certo modo, que eu conhecia espaço, ar e liberdade, toda a música do verão e todo o mistério da natureza. Além disso, havia recompensa financeira, e esta era ótima. Oh, foi uma armadilha, não elaborada, mas profunda, montada para minha imaginação, delicadeza e talvez para minha vaidade, para o que quer que houvesse em mim de mais excitável. A melhor maneira de descrever o caso é dizer que estava desprevenida. Eles me deram tão pouco trabalho, era de uma gentileza tão extraordinária, eu costumava especular, mesmo assim com uma vaga incoerência, sobre como o futuro árduo, pois todos os futuros são árduos, iria acolhê-los e se poderia vir a machucá-los. Eles exibiam o frescor da saúde e da felicidade, contudo, tal como se me houvesse outorgado a responsabilidade sobre um par de pequenos próceres, uns príncipes de sangue em torno dos quais tudo para correr à perfeição, teria de ser cerceado, estabelecido e organizado. A única forma que desfigurava os anos vindouros era como uma extensão romântica, realmente aristocrática, do jardim e do parque. Pode ser, claro, que aquilo que sucedeu de inopino é que tenha emprestado ao tempo anterior o encanto da placidez, esse rumor de algo que se recolhe ou se arma para o bote. A mudança foi, com efeito, como o salto de uma fera. Nas primeiras semanas os dias foram longos. Muitas vezes, em seu apogeu, proporcionavam-me o que costumava chamar de minha hora particular, o período em que, tendo meus pupilos tomado seu chá e ido para a cama, eu enfim gozava, antes de recolher-me, de um pequeno intervalo sozinha. Por mais que apreciasse meus companheiros, essa hora era a parte do dia que mais apreciava. E gostava ainda mais quando, enquanto a luz esmaecia, ou melhor, quando o dia prolongava-se e os últimos chamados dos últimos pássaros soavam num céu afogueado, vindo das velhas árvores, eu podia dar um passeio ao redor da casa e desfrutar, quase com um senso de posse que me divertia e me lisonjeava, da beleza e dignidades locais. Era uma delícia, naqueles momentos sentia-me tranquila e justificada. Assim como era sem dúvida agradável refletir que, em virtude de minha discrição, de meu tranquilo bom senso e alta compostura geral, estava proporcionando prazer. Se ele um dia soubesse disso, a pessoa cuja pressão eu havia cedido, o que eu estava fazendo era o que ele rigorosamente esperava e diretamente me solicitara, e poder afinal atendê-lo enchia-me de uma alegria ainda mais intensa do que aquela a qual acreditara destinada. Ouso dizer que me considerava uma jovem notável e alimentava a esperança de que essa característica se fizesse mais notória. Bem, eu tinha de ser notável para fazer frente às coisas notáveis que logo emitiriam seu primeiro sinal. Desabou sobre mim uma tarde em meio à minha hora de lazer. As crianças tinham sido postas na cama e eu fora dar meu passeio. Uma das reflexões que, hoje não receio revelar, costumavam acompanhar-me nessas caminhadas era a de que seria adorável, como numa história adorável, de súbito deparar com certa pessoa. Alguém surgiria ali na quebrada da trilha e, de pé diante de mim, sorriria, mostrando sua aprovação. Não pedia mais do que isso, só pedia que ele viesse a saber, e o único modo de estar certa disso seria vê-lo, e ver a suave luz do reconhecimento em seu belo rosto. Foi assim que ele me foi apresentado, quero dizer, o rosto foi, quando, na primeira dessas ocasiões, ao cabo de um longo dia de junho, estaquei de repente ao emergir de um dos bosques e dei com a vista da casa, o que me reteve no local, e com um choque muito maior do que qualquer visão teria permitido. Foi a sensação de que minha imaginação tinha, num abrir e fechar de olhos, se tornado real. Ele de fato estava ali, mas bem no alto, além do gramado e no topo da torre, a qual, na primeira manhã, a pequena Flora me conduzira. Essa torre fazia par com outra. Eram ambas estruturas com ameias, quadradas e incongruentes.
por alguma razão chamadas de a nova e a velha, embora eu mal pudesse divisar-lhes a diferença. Franqueavam lados opostos da casa e eram prováveis absurdos arquitetônicos, remidos até certo ponto por não destoarem por completo nem exibirem altura pretensiosa demais. Datavam, em sua antiguidade pomposa, de uma revitalização romântica que, por sua feita, já pertencia a um passado respeitável. Eu as admirava, fantasiava-as, pois todos podíamos deleitar-nos em certa medida com elas, especialmente quando surgiam das brumas, da grandeza de suas verdadeiras ameias. Entretanto, o cume de tal elevação não parecia ser o lugar apropriado para a figura que eu tantas vezes invocara. Essa figura produzira em mim, no crepúsculo claro, segundo me recordo, dois arquejos distintos de emoção, que foram peremptoriamente o choque de minha primeira e o de minha segunda surpresa. A segunda foi uma violenta percepção do equívoco da primeira. O homem que me fitava os olhos não era a pessoa que eu precipitadamente supusera ser. Fui então acometido por um desconcerto visual que, mesmo passar esses anos todos, não há descrição viva que eu possa esperar fornecer. Um homem desconhecido num local solitário é um natural objeto de receio para uma moça criada em reclusão, e a figura que me encarava não se parecia, uns poucos segundos mais asseguraram-me disso, com nenhuma pessoa conhecida nem com a imagem que acalentara em minha mente. Eu não a vira na rua Harley, não a vira em lugar nenhum. Além do mais, o local, do modo mais estranho do mundo, tinha um instante, e em razão mesmo da aparição, se tornado ermo. Para mim, pelo menos, ao deitar aqui meu depoimento, com uma deliberação até agora inédita, sinto retornar toda a sensação daquele momento. Era como se, enquanto a absorvia, o que pudesse absorver dela, todo o restante da cena se deixasse afetar pela morte. Posso ouvir novamente, ao escrever, o intenso silêncio no qual os sons vespertinos mergulharam. As gralhas pararam de crocitar no céu dourado, e a hora amistosa perdeu, durante aquele minuto indescritível, toda sua voz. Mas não houve nenhuma outra mudança na natureza, a não ser que se pudesse considerar como mudança o fato de eu perceber a cena com estranha nitidez. O dourado ainda estava no céu, a clareza no ar, e o homem que olhava para mim, por sobre as ameias, era tão definitivo como um retrato numa moldura. Foi assim que pensei com extraordinária rapidez em cada pessoa que ele poderia ser e que não era. Confrontávamos-nos a uma distância quase longa o bastante para eu perguntar a mim mesma, com intensidade, quem ele era e para sentir, por efeito de minha inabilidade em responder, um deslumbramento que, em poucos segundos, tornou-se mais intenso. A grande interrogação, ou uma delas, é posteriormente, eu sei, com respeito a certos assuntos, a questão de quanto tempo eles duraram. Bem, esse meu assunto, pensem o que quiserem, durou enquanto ponderei uma dúzia de possibilidades, nenhuma das quais capaz de contribuir, pelo que percebi, para minorar o desconforto de haver ali na casa. E por quanto tempo, acima de tudo? Uma pessoa sobre a qual eu nada sabia. Durou enquanto me refreei apenas um pouco, refletindo que minha posição parecia requerer que não houvesse tal ignorância nem tal pessoa. Durou enquanto meu visitante, de todo modo, e havia um toque de estranha liberdade, pelo que me recordo, no jeito familiar com que ele não usava chapéu. Parecia fixar-me de sua posição com essa única questão, esse único escrutínio através de luz evanescente que sua própria presença provocava. Estávamos muito afastados para chamar um ao outro, mas deu-se um momento em que, a uma distância menor, alguma interpelação trocada entre nós, capaz de quebrar o silêncio, teria sido resultado natural de nossa observação mútua. Ele estava em um dos cantos, o mais distantes da casa, muito empertigado, segundo me pareceu, e com ambas as mãos no beiral. Assim, eu ouvi como vejo as letras que formam nesta página. Então, após um minuto, como um adendo ao espetáculo, ele lentamente mudou de posição. Passou, sem tirar os olhos duros de mim durante todo o tempo, ao canto oposto da plataforma. Sim, causou-me espécie que, durante o trajeto, ele nunca tenha desgrudado os olhos de mim. Ainda posso ver o modo como sua mão, à medida que ele se movia, passava de uma meia a outra.
Deteve-se na outra ponta, mas por menos tempo, e mesmo quando se voltou, ainda me manteve firmemente cativa. Depois se virou, só isso eu soube. Não que eu não esperasse, na ocasião, por algo mais, pois estava tão profundamente pregado ao solo quanto abalada. Haveria um segredo em Bly, um mistério de Udolfo ou um parente insano, nefando, mantido em insuspeitado confinamento? Não posso dizer por quanto tempo refleti sobre isso, ou por quanto tempo, num misto de curiosidade e pavor, permaneci no local onde levara o choque. Apenas recordo que quando voltei para casa, a escuridão já nos havia engolido. A agitação nesse interim certamente me atrasara e direcionara meus passos, pois devo ter caminhado 5 quilômetros, dando voltas pelas cercanias. Porém, como depois eu viria sofrer tormentos tão maiores, esse mero alvorecer de alarme foi um arrepio comparativamente suportável. A parte mais singular do caso, tão singular como for o resto, ocorreu quando me dei conta, no saguão, de que topara com Mr. Gruz. A cena agora me vem à mente, a impressão que tive em meu retorno do amplo espaço revestido de painéis brancos, claros sob a luz das luminárias e com seus retratos e carpete vermelho, e do olhar surpreso de minha amiga, que imediatamente revelou ter sentido minha falta. Em sua presença, logo percebi que Mr. Gruz, com sinceridade, apenas demonstrava alívio por minha chegada e que ela não sabia de nada capaz de relacionar-se ao incidente que eu estava prestes a descrever-lhe. Não esperava que seu rosto confortável me desarmasse e, de certo modo, confrontei a importância do que eu vira com hesitação de que súbito senti mencionar-lhe o ocorrido. Quase nada na história inteira parece-me mais estranho que o fato de meu real início de medo ombrear, por assim dizer, com o instinto de poupar minha companheira. Dessa maneira, ali naquele saguão agradável e com seus olhos postos em mim, eu, por um motivo que não podia então ter formulado, passei por uma revolução interna. Ofereci um pretexto vago para meu atraso, e sob a justificativa da beleza da noite, do orvalho denso e de meus pés úmidos, dirigi-me o mais rápido que pude a meu quarto. Lá a questão foi bem outra. Lá, durante muitos dias, o caso era bastante bizarro. Havia horas, dia após dia, ou pelo menos houve momentos surrupiados até mesmo das tarefas estabelecidas em que precisava refugiar-me ali para refletir. Não se tratava ainda de me encontrar mais nervosa do que podia suportar, mas de estar visivelmente receosa de vir a me surpreender nesse estado, pois a verdade que eu então tinha de ponderar era de modo simples e claro. Eu não podia chegar a nenhuma conclusão acerca do visitante com quem tinha andado não só tão inexplicavelmente, mas também, conforme me pareceu, tão intimamente preocupada. Levei pouco tempo para perceber que, sem nenhuma espécie de inquirição, nem comentário citado, podia facilmente averiguar a existência de alguma complicação doméstica. O choque que eu sofrera deve ter me aguçado os sentidos. Ao cabo de 3 dias, tive certeza, como resultado de uma mera atenção mais apurada, que não fora ludibriada pelos criados nem me tornara vítima de nenhum jogo. Do que quer que eu soubesse, nada se sabia por ali. Havia apenas uma conclusão razoável. Alguém tomara uma liberdade um tanto monstruosa. Era isso que repetidas vezes eu dizia a mim mesma, enfiada em meu quarto com a porta trancada. Todos havíamos sido vítimas de uma intrusão. Um viajante inescrupuloso, amante de casas antigas, insinuara sem ser notado, desfrutara do panorama do oferecido pelo melhor ponto de vista e então saíra às ocultas, como chegara. O fato de ter me lançado olhar tão ousado não passava de prova de sua indiscrição. O bom, afinal, era que de certo não o veríamos mais. Admito que isso não era tão bom que me impedisse de perceber que, em essência, apenas o caráter adorável de meu trabalho baldava inferências mais significativas. Meu adorável trabalho não passava de minha vida com Miles e Flora, e nada me fazia apreciá-lo mais do que compreender que me ocupar dele era também manter-me longe de problemas. A fascinação de minhas pequenas tarefas constituía fonte de uma alegria constante, o que me fez, mais uma vez, estranhar a futilidade de meus receios originais, o dissabor que começara a sentir pela provável qualidade prosaica de meu ofício.
não haveria de existir nenhuma qualidade prosaica. Pareceu-me tampouco nenhuma tarefa longa e maçante, pois como deixaria o trabalho de ser adorável se ele próprio se mostrava uma beleza cotidiana? Havia todo o romance do quarto das crianças e toda a poesia da sala de estudos. Não quero com isso dizer que estudássemos somente ficção e verso, mas que não consigo expressar de outra forma o interesse que meus companheiros despertavam. Como posso descrevê-lo a não ser dizendo que, em vez de ficar excessivamente acostumada com eles, o que é um espanto para uma preceptora, conclamo a Irmandade como testemunha. Eu vivia fazendo novas descobertas. É certo que havia uma direção na qual as descobertas cessavam. Uma obscuridade profunda continuava a cobrir a questão da conduta do garoto na escola. Logo percebi que teria de arrostar sem medo esse mistério. Talvez o mais próximo da verdade fosse dizer que, sem pronunciar palavra, ele próprio o esclarecera. Miles tornara absurda a acusação como um todo. Minha conclusão florescia ali, com o róseo entusiasmo da inocência. Ele era apenas refinado demais, delicado demais para o pequeno, horrendo e corrompido mundo escolar, e pagara por isso. Eu refletia com fervor que a consciência de tais diferenças individuais, de tais qualidades superiores, sempre da parte da maioria, na qual se incluíam até mesmo os estúpidos e sórdidos diretores de colégio, infalivelmente concorre para a vingança. As duas crianças possuíam uma bonomia. Tratava-se de sua única falha, mas que nunca fez de Miles um bobalhão, que as tornava, como posso expressá-lo, quase impessoais e certamente muito difíceis de serem punidas. Era como querubins de anedota, em que não se tinha, moralmente, de qualquer modo, onde aplicar umas palmadas. Lembro-me de sentir, com Miles em especial, como se ele não tivesse nada capaz de ser classificado como a mais infinitesimal das histórias. Sempre esperamos de uma criança pequena parcos antecedentes, mas havia naquele belo garotinho algo extraordinariamente sensível, ainda quando extraordinariamente feliz, que, mais do que em qualquer outra criatura de sua idade que eu tivesse conhecido, parecia renascer todos os dias. Ele nunca nem por um segundo sofrera. Considero esse fato prova direta de que jamais fora castigado. Se houvesse se comportado mal, teria sido surpreendido, e eu o teria surpreendido indiretamente. Teria encontrado o vestígio, teria sentido a ferida e a desonra. Não pude reconstituir nada disso. Ele era, portanto, um anjo. Nunca falava de sua escola, nunca mencionou um colega ou um professor, e eu, de minha parte, sentia-me enojada demais para fazer qualquer alusão a respeito. Claro que eu estava sob um encantamento, e o melhor de tudo era que, mesmo então, tinha plena consciência disso, mas me entreguei a ele, era antídoto para qualquer dor, e eu padecia de mais de uma. Naqueles dias recebera cartas de casa, onde as coisas não andavam bem. Mas, com aquela alegria proporcionada pelas minhas crianças, que mais no mundo poderia importar? Era essa a pergunta que costumava fazer-me em meus fragmentos de solidão. Achava-me ofuscada pela graça deles. Houve um domingo, continuando, em que choveu com tamanha força e por tantas horas que não pudemos seguir em procissão à igreja. Em razão disso, à medida que o dia declinava, combinei com a Mr. Gruz que, se à tarde houvesse uma melhoria, iríamos juntos à última missa. Felizmente a chuva cessou e preparei-me para a nossa caminhada, a qual, através do parque e pela estrada boa até o vilarejo, seria questão de 20 minutos. Ao descer a escada para encontrar-me com minha colega no saguão, lembrei-me de um par de luvas que precisara de 3 pontos e que os recebera. Com alarde, talvez não edificante, quando me sentei com as crianças à hora do chá, servido excepcionalmente aos domingos naquele templo limpo e frio de mogno e cobre, a sala de jantar dos adultos. As luvas haviam sido deixadas ali e voltei para recuperá-las. O dia estava bastante cinzento, mas a luz da tarde ainda se prolongava, o que me permitiu, quando cruzei a porta, não apenas reconhecer, sobre uma cadeira perto da janela ampla, então cerrada, o artigo que buscava, como também tomar ciência de uma pessoa do outro lado da janela, olhando diretamente para dentro. Bastou-me dar um passo para dentro da sala. A visão foi instantânea.
estava bem ali. A pessoa que olhava para o interior do recinto era a mesma que já aparecera diante de mim. Ele voltava, portanto, a aparecer, não direi com maior nitidez, pois isso seria impossível, mas com uma proximidade que representava uma fase mais avançada de nosso relacionamento e que me fez, ao topar com ele, prender o fôlego e gelar. Era o mesmo, e visto dessa vez como fora visto antes, da cintura para cima, pois a janela, conquanto a sala de jantar estivesse no andar térreo, não ia até o terraço onde ele se encontrava. Sua face estava pegada ao vidro, porém, essa visão mais aproximada estranhamente apenas me fez perceber o quão intensa a anterior havia sido. Ele permaneceu ali não mais que alguns segundos, o bastante para convencer-me de que ele também me vira e me reconhecera. No entanto, era como se eu tivesse fitado durante anos e eu conhecesse desde sempre. Algo, porém, ocorreu dessa vez que não ocorrera antes. Seu olhar fito em meu rosto, atravessando o vidro e percorrendo o cômodo, manteve-se tão profundo e duro quanto antes, mas abandonou-me por um momento, durante o qual ainda pude observá-lo. Pude vê-lo fixar-se sucessivamente em várias outras coisas. No mesmo instante, veio-me o choque da convicção de que não fora por mim que ele viera por outra pessoa. O clarão desse conhecimento, pois se tratava de conhecimento em meio ao terror, produziu em mim o efeito mais extraordinário, iniciando, enquanto continuava parada ali, uma súbita vibração de dever e coragem. Digo coragem, pois estava, sem sombra de dúvida, já completamente perdida. Saí de imediato pela porta, alcancei a da casa, cheguei num instante à entrada e, passando pelo terraço o mais rápido que pude, dobrei um canto e pus-me bem à vista. Contudo, não havia o que ver agora. Meu visitante havia desaparecido. Estanquei, quase tombei, como verdadeiro alívio, mas observei toda a cena. Dei-lhe tempo para reaparecer. Chamei de tempo, mas quanto durou? Sou hoje incapaz de discorrer a propósito da duração dessas coisas. Esse tipo de medida deve ter me abandonado. Não podiam ter durado tanto tempo quanto verdadeiramente pareceram durar. O terraço e todo o local, o gramado e o jardim mais além, tudo que podia avistar do parque estava vazio com a maior vacuidade. Havia arbustos e árvores altas, porém eu tinha certeza, recordo-me, de que nenhum deles o escondia. Ele estava lá ou não estava lá. Eu não o via, portanto não estava. Prendi-me a isso. Então, instintivamente, em vez de retornar por onde chegara, dirigi-me à janela. De modo confuso, tive a ideia de que deveria posicionar-me no local onde ele estivera. Assim o fiz. Grudei meu rosto à vidraça e olhei, como ele, para a sala. Nesse instante, como se fosse para mostrar-me exatamente o alcance de sua visão, Mr. Grose, como eu me expusera a ele pouco antes, surgiu vindo do saguão. Com isso, obtive a imagem completa da repetição do que havia ocorrido. Ela me viu como eu vira meu próprio visitante. Deteve-se bruscamente, assim como eu, pois lhe causei uma parcela de choque que eu mesma experimentara. Ficou lívida, e isso me fez indagar se eu empalidecera tanto assim. Minha amiga moveu-se, em resumo, e retirou-se sobre meus passos. Eu soube que ela então passaria para fora, contornaria a casa e em breve estaria diante de mim. Permaneci onde estava e, enquanto aguardava, pensei em muitas coisas, mas apenas uma faço questão de mencionar. Perguntei-me por que ela se apavorara. Veio-me a resposta. Ela me fez saber assim que, ao dobrar uma aresta da casa, assomou-se diante de mim. O que, em nome de Deus, aconteceu? Estava agora corada e sem fôlego. Não disse nada até ela chegar bem perto. Comigo? Devo ter feito uma cara maravilhosa. Pode-se notar? Ela está pálida como um papel. Sua aparência está péssima. Refleti. Eu precisava fazer frente à situação, sem escrúpulos, sem nenhum grau de inocência. Não sentia mais necessidade de respeitar o pudor de Mr. Grose, e, se hesitei por um instante, não foi pelo que lhe ocultava. Estendi-lhe a mão e ela a apanhou. Segurei-a firme por um instante, gostando de senti-la próxima de mim. Havia uma espécie de apoio no tímido recrudescimento de sua surpresa. Veio para acompanhar-me à igreja?
É claro, mas não posso ir. Algo aconteceu? Sim, deve saber agora. Eu lhe pareci muito esquisita? Na janela? Medonha. Bem, eu disse, assustaram-me. Os olhos de Mr. Cruz expressaram claramente que ela não desejava ser assustada, mas que também conhecia deveras sua posição para deixar de compartilhar comigo qualquer inconveniência marcante. Ah, era o ponto pacífico que ela precisava compartilhar. O que acabou de ver na sala de jantar um minuto atrás foi consequência disso. O que eu vi pouco antes foi muito pior. Sua mão crispou-se. Que foi? Um homem extraordinário olhava para lá. Que homem extraordinário? Não faço a menor ideia. Mr. Cruz olhou debalde ao redor. Então, para onde ele foi? Sei menos ainda. Já o viu antes? Sim, uma vez, na Torre Velha. Ela apenas fixou-me com mais atenção. Quer dizer que ele não é daqui? Ah, com toda certeza. Mas não me contou? Não, tive minhas razões, mas agora que adivinhou... Os olhos arregalados de Mr. Cruz ponderaram a acusação. Ah, mas não adivinhei! Exclamou com simplicidade. Como poderia, se a senhorita mesma não tem noção? Não tem a mínima noção. Contudo, não ouviu alhures, somente na torre? E neste lugar, agora há pouco. Mr. Cruz olhou em torno de novo. O que ele fazia na torre? Apenas ficou parado ali, olhando para mim. Ela refletiu um instante. Era um cavalheiro? Descobri que não precisava pensar. Não. Ela esbugalhou ainda mais os olhos, em assombro. Não? Então, ninguém das redondezas? Ninguém do vilarejo? Ninguém. Não lhe contei, mas certifiquei-me disso. Ela deixou escapar um suspiro de alívio. Era estranhamente melhor assim. Porém, não foi muito longe. Mas se ele não é um cavalheiro, que é então? Ele é um horror. Um horror? Ele é. Deus me perdoe se sei o que ele é. Mr. Cruz mais uma vez olhou em derredor, fixou a vista na distância mais sombria e então, recompondo-se, virou-se para mim com brusca inconsequência. É hora de irmos para a igreja. Oh, não estou em condições de ir para a igreja. Não lhe fará bem? Não fará nenhum bem a eles. Maneei a cabeça em direção à casa. As crianças? Não posso deixá-las agora. Tem medo? Falei sem rodeios. Tenho medo dele. O rosto cheio de Mr. Cruz expressava, nesse ponto, pela primeira vez, a distante, a indistinta cintilação de uma consciência mais aguçada. De alguma forma, divisei nela o surgimento tardio de uma ideia que eu própria não lhe dera e que ainda me era bastante obscura. Lembra-me que logo pensei nisso como algo que poderia arrancar dela e senti que estava relacionado com o desejo que ela em seguida demonstrou de saber mais. Quando foi isso? Na torre? Em meados do mês, neste mesmo horário. Quase tão escuro? Disse Mr. Cruz. Oh, não, nem perto disso. Eu ouvi então como a estou vendo agora. Mas como foi que ele entrou? E como saiu? Eu ri. Não tive oportunidade de perguntar-lhe. Esta tarde, como pode ver, prossegui, ele não foi capaz de entrar. Ele apenas espia? Espero que só seja isso. Ela soltou minha mão e virou-se um pouco. Esperei um instante e então propus. Vá para a igreja. Adeus. Preciso vigiar. Lentamente, ela fitou-me mais uma vez. Receio por eles? Entreolhamo-nos por um longo tempo. E a senhora, não? Em vez de responder, ela aproximou-se da janela e por um minuto encostou o rosto na vidraça. Pode ver como ele pode ver? Prossegui, entre mentes. Ela não se mexeu. Quanto tempo ele ficou aqui? Até eu sair. Eu vim ao encontro dele. Mr. Cruz por fim virou-se. Ainda havia algo mais em seu rosto. Eu não poderia ter saído. Nem eu. Ri mais uma vez. Mas saí. Senti-me na obrigação. Assim como eu tenho a minha, ela devolveu. Em seguida acrescentou. Como ele é? Estava ansiosa para lhe contar, mas ele não se parece com ninguém. Ninguém? Ela ecoou. Ele não usa chapéu. E então, vendo em seu rosto
que ela, ao tomar consciência desse dado, com consternação ainda mais profunda, descobrira uma parcela do quadro. Eu rapidamente fui acrescentando outras pinceladas. Tem cabelo ruivo, muito avermelhado, em cachos rentes, e um rosto pálido, alongado, com feições sólidas e regulares, além de suíças pequenas, um tanto curiosas, tão folveiras quanto o cabelo. As sobrancelhas são um pouco mais escuras, parecem particularmente arqueadas, como se ele as movesse bastante. Os olhos são terríveis, aguçados, estranhos, mas apenas sei com certeza que são bastante pequenos e muito penetrantes. A boca é grande, os lábios finos, exceto pelas suíças, mantém o rosto barbeado. Dá-me a impressão de estar olhando para um ator. Um ator. Teria sido impossível parecer-se menos com um deles do que Mr. Grus naquele momento. Nunca vi um, mas posso imaginá-los. Ele é alto, ativo e ereto, prossegui, mas jamais, não, jamais um cavalheiro. A face de minha amiga foi empalidecendo à medida que eu prosseguia. Seus olhos redondos brilhavam e a boca quedou aberta. Um cavalheiro? Ela arqueou, confusa, perplexa. Ele, um cavalheiro? Conhece-o então? Ela, visivelmente, procurava conter-se. Mas ele é belo? Vi como podia ajudá-la, consideravelmente. E vestia-se com roupas alheias, elegantes de certo, mas não eram dele. Ela rompeu num gemido afirmativo e sufocado. São do patrão. Voltei à carga. Conhece-o, portanto? Ela hesitou apenas um segundo. Quint, gritou. Quint? Peter Quint, o empregado pessoal dele, o criado de quarto, quando ele esteve aqui. Quando o patrão esteve? Ainda boquiaberta, mas ouvindo-me, ela juntou todas as peças. Ele nunca usava chapéu, mas certamente usou. Bem, coletes desapareceram. Os dois estiveram aqui, no ano passado. Então, o patrão foi embora, e Quint ficou sozinho. Eu a escutava, mas vacilei um pouco. Sozinho? Sozinho conosco. Então, como se viesse de uma profundeza ainda maior. No comando, ela acrescentou. E o que foi feito dele? Ela procrastinou por tanto tempo que fiquei mais desconcertada. Ele também se foi, revelou por fim. Para onde? Seu semblante nesse passo tornou-se extraordinário. Só Deus sabe, pois ele morreu. Morreu? Quase soltei um grito esganiçado. Ela parecia fazer um grande esforço para posicionar-se, aprumar-se com maior firmeza a fim de expressar o fato assombroso. Sim, Mr. Quint está morto.